conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos a mais um dia, a mais uma semana. Iniciamos hoje a nossa liturgia com os textos da nossa igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 ao 11. O salmo que nós vamos ler, vamos cantar, vamos responder na Assembleia é o Salmo 33, entre parênteses 34, que tem aquela famosa frase: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E a segunda leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, depois versículos 17 ao 18, onde tem o trecho: combati o bom combate, guardei a fé. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. É um texto que pelo menos nós já refletimos no nosso blog denonato.blogspot.com. A gente refletiu esse texto pelo menos umas 4 vezes. A gente compartilha com vocês, quem está no WhatsApp, o link para um dos primeiros textos que nós fizemos. E também a gente compartilha com vocês o Evangelho do dia em vídeo. Lembrando a todos e a todas que nós estamos nessa caminhada no Brasil, na Copa do Mundo. Amanhã, segunda-feira, teremos Brasil e Japão. E eu sou o Daniel Nonato, sou brasileiro, vou torcer para o Brasil, é claro, não tem como torcer para o Japão. A gente vai acreditando mesmo diante da realidade. E a gente mesmo no meio dos compromissos familiares, no meio do trabalho, da luta do dia a dia, a gente consegue levar um tempo aqui com vocês para partilhar a palavra de Deus. E a gente, nesse domingo, a gente quer celebrar São Pedro e São Paulo, uma festa adiantada, por quê? Porque a igreja, no Brasil, sobretudo, ela quer que mais gente celebre esses seus santos. Por isso ela adianta essas liturgias ou coloca para o domingo seguinte, depende do domingo que está mais perto. Lembrando que a solenidade de Santos Pedro e Paulo, 2 grandes colunas da igreja nascente, homens diferentes em suas histórias, em seu temperamento e em sua missão, mas unidos pela mesma fé em Jesus Cristo e pelo testemunho dado até o martírio. A gente sabe que hoje também celebramos o dia do Papa. O Papa, que é o sucessor de São Pedro, segundo a tradição católica, ele é sinal de unidade, é sinal visível de unidade. É uma oportunidade para refletirmos sobre a missão, a comunhão e a fidelidade ao Evangelho. A liturgia apresenta 4 textos profundamente ligados entre si. Em Atos dos Apóstolos, 12, 1 ao 11, Pedro é libertado da prisão. No Salmo 33, nós temos aí um clamor, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Em 2 Timóteo, temos aí, capítulo 4, versículos 6 ao 8, 17, ouvimos o emocionante testemunho de Paulo, já no fim da sua missão. E em Mateus 16, 13 ao 19, encontramos a profissão de fé de Pedro e a missão que Jesus lhe confia em favor de toda a igreja. A primeira leitura, de forma assim muito leve, nos leva a um dos momentos mais difíceis da igreja primitiva. Herodes, Agripa I, inicia uma perseguição contra os cristãos. São Tiago já havia sido morto e Pedro agora estava sendo preso, acorrentado entre soldados durante os dias da Páscoa judaica. Ou seja, um tempinho depois da morte de Jesus, mais ou menos 1 ano depois, começa a ser esse tipo de perseguição. Humanamente já não há esperança, pois Pedro preso, concorrente. Mas o evangelista Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, faz questão de destacar o detalhe decisivo em Atos 12, versículo 5. Pedro era mantido na prisão,
mas a igreja rezava dia e noite por ele. Antes do milagre aparece a oração. A força de toda a igreja, de toda a comunidade, não está nas armas. Aquele evangélico que foi para a massa de Jesus com a pistola na cintura, nem no poder político. Hoje nós temos aí o uso do evangelho para dar poder, né, a alguns políticos que usam o nome de Jesus, mas no poder da confiança colocada na pessoa de Deus. Durante a noite, o anjo do Senhor apareceu, as correntes caem, as portas se abrem e Pedro recupera a liberdade. O evangelista Lucas recorda o grande êxodo. Assim como Israel foi libertado da escravidão do Egito para cumprir sua missão, Pedro é libertado para continuar anunciando o evangelho. Esse texto ele continua exatamente atual, bem atual. Também existe hoje muitas prisões que nós, às vezes, não queremos reconhecer. Prisões da violência, dos relacionamentos abusivos entre homens e mulheres. Sobretudo as mulheres sofrem as violências domésticas. A prisão do medo. A prisão da desesperança, não tem mais jeito. A prisão do clericarismo que nós temos em nossas igrejas, onde os padres e diáconos e bispos acham os donos do evangelho, os donos do ministério, donos do sagrado, donos de Deus. Nós somos os únicos capazes. E da prisão do clericarismo encontramos a prisão da individualidade. Eu com eu mesmo, eu comigo mesmo. Também a prisão da intolerância. Tivemos aí um fato de um policial que viu um desenho de uma entidade do Candomblé e ele vai nessa onda e vai lá, quebra o mural da escola, destrói, rasga o mural, rasga as coisas do mural. Porque a filha de 4 anos desenhou a imagem de Yansan. Eu não acredito em Yansan, desculpem. Eu estou sendo sincero, mas respeito quem acredita. A imagem da intolerância, a intolerância religiosa. Outro dia, um pastor, aspas, para esse pastor, ele disse que eu não era cristão porque eu uso estátuas. Eu sou pagão. Eu disse para ele que se ele continuar com aquele discurso, nós iríamos conversar na justiça por intolerância religiosa. E ele parou. Também a prisão das injustiças sociais. Temos aí hoje, todo mundo diz, um padre postando em suas redes sociais que o Bolsa Família, que o cheque não vale gás, que o pé de meia e outros programas do governo que gera benefício para a população mais carente, a culpa da sua aposentadoria está sendo, vamos dizer assim, um valor abaixo do mercado. Ele esquece da reforma da Previdência. A injustiça social sendo legitimada por um padre e divulgada. Pior não é isso. Também a população em si, que tenta sempre culpar o mais pobre por tudo aquilo que acontece de errado no mundo. E a palavra que anuncia que Deus continua abrindo portas que pareciam fechadas de forma definitiva. Lucas também evita qualquer triunfalismo. Lucas destaca que Tiago morreu. Pedro foi libertado. A fé cristã nunca prometeu a ausência de sofrimento. A gente com essa fé cristã triunfalista, onde tudo é vitória, não existe. A fé cristã ela envolve compromisso com a realidade. Ela anuncia que Deus permanece conosco, tanto na libertação quanto na perseguição. O Salmo 33, que nós vamos responder na liturgia, interpreta essa experiência quando o salmista canta: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O Salmo não afirma que Deus elimina todos os problemas. Ele afirma algo ainda mais profundo. Deus nos liberta do medo. E muitas vezes o medo é uma prisão maior que as próprias correntes. O medo paralisa. O medo impede decisões. O medo enfraquece a missão. Por isso o salmista convida cada um e cada uma para essa missão. Provai e vede como o Senhor é bom.
A fé bíblica nasce da experiência, não apenas de uma teoria, não apenas de uma doutrina, não apenas de palavras. É o encontro com Deus que escuta o clamor dos pobres, dos aflitos e dos que lutam pela justiça. Pedro experimentou isso exatamente quando foi preso. Aquilo que o salmista canta tornou-se realidade em sua própria vida. E na segunda leitura, encontramos o testamento de São Paulo, meu patrono, é claro, né? Também padroeiro do movimento de Cursilha. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo afirma: estou sendo oferecido em libação. Na tradição judaica, da qual Paulo tem origem, a libação era uma oferta de vinho derramada sobre o altar. Paulo compreende que toda a sua existência tornou-se uma oferta a Deus. Depois apresenta 3 afirmações que resumem bem a sua vida, que muita gente usa nas celebrações de Ezequias. Combati o bom combate. O combate não é uma pessoa, não é um ser, é a vivência. É contra tudo aquilo que ameaça o evangelho, a injustiça, a mentira, o medo, a perseguição e, sobretudo, a divisão. E aí Paulo continua: completei a corrida. O importante não é chegar em primeiro. Ele não fala ganhei, ele fala completei a corrida. Ele não fala cheguei primeiro. Ele fala o importante é chegar. O importante é ser fiel até o fim. E Paulo continua: guardei a fé. Mesmo abandonado por muitos colaboradores, Paulo faz uma afirmação impressionante em 2 Timóteo 4,17. 4,17 ele diz: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Aos olhos do império, Paulo fracassou. Paulo estava preso, sem poder, sem riqueza, mas aos olhos de Jesus, aos olhos do Evangelho, Paulo era um vencedor, porque permanecia fiel. E aqui podemos fazer um paralelo. Pedro foi libertado para continuar sua missão. Paulo entrega a própria vida para concluir a missão. 2 caminhos diferentes, 2 histórias que se entrelaçam por um único amor a Jesus de Nazaré. E a mesma fidelidade. O evangelho de hoje, que nós já comentamos no início, temos aqui pelo menos 4 reflexões em texto e também vídeos. Tem uns 4 ou 5 vídeos sobre esse evangelho. Mateus 16, 13 ao 19. No versículo 13, Jesus inicia fazendo uma pergunta no datapovo. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Poderíamos dizer que Jesus faz uma verdadeira pesquisa de opinião. As respostas que aparecem são interessantes. João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. São respostas respeitosas, mas insuficientes. Elas evitam o compromisso. E o compromisso verdadeiro. E vocês, que dizem que eu sou? Essa é a pergunta misteriosa de hoje. Versículo 15 do capítulo 16. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé não nasce apenas da inteligência. Jesus afirma que ela foi revelada pelo próprio Pai. É importante lembrar que Pedro não era perfeito. Logo depois tenta impedir Jesus de caminhar para a cruz. Mais tarde nega Jesus. Ele agia por impulso. Pedro tinha um quê emocional. Um homem simples, pescador da Galileia. Mesmo assim, Jesus confirma sua missão. É justamente Mateus que vem trazer essa vertente, que utiliza pela primeira vez a palavra igreja, ou eclesia. No Novo Testamento, esse termo aparece mais de 100 vezes e significa Assembleia de Convocados. Não se refere, antes de tudo, a um edifício, a um prédio ou a uma classe religiosa. Refere-se ao povo reunido, povo de Deus,
A igreja nasce da fé em Cristo e existe para prolongar sua missão no mundo. E as chaves do reino entregues a Pedro não representam privilégios, não representa túnicas caras, carros confortáveis, salário em dia. Representa serviço. A chave entregue a Pedro não representa, vamos dizer assim, status, mas serviço. Não representa poder absoluto. Não representa autoridade para cometer autoritarismo. Representa responsabilidade, serviço, discernimento, reconciliação. Quando a igreja usa essas chaves para excluir, para humilhar ou fechar portas, trai o próprio evangelho. As chaves devem ser para abrir a porta da misericórdia, para abrir a porta do diálogo, para abrir a porta do reino dos céus. Mas nós gostamos muito de usar a chave para fechar. A chave que alguns usam para excluir, para punir, para colocar para fora, para dizer que não está mais na comunhão. Essa é a preocupação muitas das vezes de alguns padres, sobretudo padres da Igreja Católica Romana, da qual eu faço parte. De vez em quando alguém fala, o padre vai te excomungar. Que excomungue. O bicho vai te excomungar. Que excomungue. Às vezes pregamos mais excomunhão do que comunhão. Pedro e Paulo mostram para a gente que a igreja cresce na diversidade, justamente na diversidade de Pedro e Paulo. Pedro representa a comunhão, símbolo da unidade. Paulo representa a missão além da realidade de Israel. Pedro, um pescador transformado em pastor. Paulo, um perseguidor judeu transformado em missionário cristão. Ambos tiveram conflito, ambos tiveram divergências ministeriais. Você vê isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Pensavam de maneira diferente em alguns aspectos, mas ambos colocavam Cristo acima da própria opinião. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja atual. Vivemos tempos marcados pela polarização. Cada grupo procura construir um Cristo à sua imagem, ao seu jeito. Entretanto, o Evangelho faz o caminho inverso. Não somos nós que moldamos Jesus. É Cristo que transforma nossas vidas. A verdadeira igreja não se define pelo autoritarismo. Sua autoridade nasce do serviço. As chaves não é do padre, do pastor, do diácono, do bispo, não é de quem tem o ministério como serviço. A chave é da igreja. E foi confiada ao colégio apostólico não para legitimar a autoridade, mas para servir, para reconciliar e anunciar o reino. Nunca para alimentar projetos pessoais de poder. Nunca para alimentar desejos humanamente possíveis de realização pessoal. E nesse dia também somos convidados a olhar para dentro de nós. Quanto ainda existe em cada um de nós do Pedro impulsivo, emocional, que precisa ser convertido? Quanto ainda existe de Paulo, de Saulo, preso a próprias certezas, ao seu fariseísmo, à sua posição social, ao seu status? E quanto já existe daquele Pedro fortalecido pela graça daquele que Paulo leva, que é Jesus de Nazaré? Quanto já existe daquele Pedro que diz a Jesus, sim, Jesus, eu te amo? E do Paulo que diz que viver para ele é Cristo? A pergunta de Jesus
continua ecoando em gerações. E nós, quem dizemos que é Jesus nesse mundo polarizado? Mas essa resposta não pode ficar apenas nos lábios. Ela precisa aparecer nas escolhas, nas votações, nas eleições desse ano, nas atitudes, na defesa da dignidade humana, na prática da justiça, da misericórdia e do amor. Que Deus nos abençoe. Eu vou parando por aqui. Peço a você o seu like, porque eu posso pedir, o seu comentário, eu posso pedir. E se você concorda comigo, muito obrigado por concordar. Se você não concorda, todo o seu direito de discordar. Porque o seu direito de discordar da minha opinião tem o mesmo valor da minha opinião. Pois somos todos humanos e aqui é democracia sempre. Podemos orar, rezar no dia de hoje para encerrarmos nosso encontro. Que o Espírito Santo nos conceda a humildade de Pedro para reconhecer Jesus, a coragem missionária de Paulo para anunciar o Evangelho sem medo e a fidelidade necessária para construir uma igreja cada vez mais servidora, menos autoritária, mais próxima dos pobres, mais comprometida com a justiça e profundamente enraizada em Cristo, a verdadeira pedra angular. Amém. Eu sou Daniel Nonato e já peço o seu like, o seu comentário. Proclamação e, se possível, da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória. Vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Que tenhamos a disposição dos santos apóstolos para testemunhar